Então, amados, a paz do Senhor. Quem chegou aqui, diga amém. A paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Você, nosso amigo das redes sociais, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso culto. Quero convidar você para participar com a nossa reunião. Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra sobre o verdadeiro culto a Deus. E eu fiquei hoje à tarde pensando sobre isso. Quantos cultos que nós oferecemos não foram verdadeiros? E não quero dizer que você está errado, eu quero dizer que ele não tem resposta. Um culto verdadeiro tem resposta de Deus. E hoje eu quero falar sobre um culto verdadeiro que tem resposta de Deus. O que mais queremos é entrar na presença de Deus e ter resposta. Então você, irmão que está nos ouvindo, amigo, fica conosco. Igreja que está aqui presente, ore, nos ajude, interceda por essa palavra e que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, começar essa reunião na presença do Senhor. E antes do louvor, queremos trazer uma palavra de oração. Pai amado, na tua presença nos encontramos, pedindo a tua graça, tua presença, tua misericórdia e poder. Visita agora, Deus, nossos irmãos que estão aqui conosco. Visita as pessoas que estão nos assistindo pela internet, que elas possam sentir a sua presença agora. O que mais queremos é a tua presença, Deus. Espírito Santo, toma agora. Nós queremos que essa enfermidade, essa doença, esse medo, essa insegurança, todos os problemas que estão vindo sobre nossa casa, nossa família, sobre o teu filho, agora cessem. E que a tua presença venha e destrua, Senhor, todo o mal. Que haja paz, segurança, por causa da tua presença. Deus, não podemos viver sem sua presença. Vem agora nesse culto, recebe a adoração que trazemos no nosso coração, bendizendo Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Senhor abençoe cada irmão, família aqui presente, juntamente com cada pessoa que está nos assistindo pela internet. Que o Senhor possa tocar de igual maneira, em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Deus abençoe. Vamos fazer parte do louvor, vamos adorar o Senhor, e depois nós queremos compartilhar a palavra com vocês. Deus abençoe. Te adoramos, Pai, bendizemos o teu nome, Senhor. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno e tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, perfeita é a sua vontade. Grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande, grande é o Senhor.
mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e tua majestade tua voz ecoa em meu ser mais uma vez. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser, meu ser. Oh, o meu ser, Senhor. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois da tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser, Senhor. Tua voz ecoa, Pai, no nosso ser, Senhor. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Cante, igreja, declara ao Senhor. A tua presença, oh glória, é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai, Senhor, atrai o meu coração. Atrai, Senhor, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. 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 Cria em Deus um coração puro e verdadeiro nas nossas vidas, Pai. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e verdadeiro. Cria em mim, ó Deus, um coração pronto pra te agradar.
Se no caminho vier impossível, meu coração te ouvirá. O choro não pode calar, minha voz proclamar a ti, proclamar a ti. Purifica-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algo mal. Santifica-me, para que eu seja templo do teu louvor. Sonda-me, enche-me, tua palavra me purificou, quero te adorar. Purifica-me, purifica-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algo mal. Santifica-me, para que eu seja templo do seu louvor. Sonda-me, enche-me, tua palavra me purificou, quero te adorar. Bem suave, cante de novamente. Purifica-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algo mal. Santifica-me, para que eu seja templo do seu louvor. Sonda-me, enche-me, palavra me purificou, quero te adorar. Sonda-me, sonda-me, enche-me, tua palavra me purificou, quero te adorar. Aleluia. Sonda-me, Senhor, tua palavra vem nos purificar. Receba adoração, louvor, esse fogo que está no nosso coração, com gratidão, louvor ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, poder sentar. Glória a Deus, que bom ter vocês conosco. Estamos retomando. Amém. Glória a Deus. E eu estou muito feliz. Hoje de manhã tivemos aqui passando por parte da igreja nosso plano de retomada, e eu estou animado com Jesus. E eu queria convidar você para a gente olhar para Jesus. Se você olhar para o mundo, olhar para as coisas, olhar para as pessoas, aí a gente vai desanimar, né? Tantas expectativas frustradas, quebradas, mas se você olhar para Jesus, tudo vai mudar. O Senhor, você vai se animar com o Senhor, e esses dias serão dias da presença do Senhor. Quando Noé construía a arca, no meio de tanta turbulência, tanto caos, ele não estava preocupado, porque ele tinha um meio de salvação. O mundo se preocupou quando começou a chover. Quando começou a cair água, foi realmente uma preocupação para muita gente. Mas para Noé, foi uma confirmação do trabalho da sua vida. Então nós estamos vivendo o que nós pregamos a vida toda, uma coisa que está para acontecer, estamos vivendo. E quando as coisas começam a acontecer, começa a cair água, começamos a sentir chuva, irmãos, a arca já está pronta. Não tenha medo, você tem um meio de salvação, e nós precisamos convidar pessoas para entrar nessa arca, que é Jesus. Mas o meu assunto hoje não é falar sobre arca, o meu assunto não é falar sobre Noé, apesar que ele é nossa salvação, Jesus é nossa arca. Eu quero falar hoje sobre um culto verdadeiro. Culto verdadeiro é aquele culto que eu tenho uma resposta de Deus, e que Deus recebe a minha adoração, o meu louvor, a minha vida. E parece simples, mas não é tão simples assim, porque eu tenho que compartilhar com vocês alguns fundamentos.
E toda vez que eu tenho um fundamento bíblico, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque esses dias nós temos trazido para a igreja algumas coisas. Hoje falamos sobre o nosso plano de retomada e falamos sobre a importância de conhecer Deus. Conhecer Deus. E a palavra conhecimento significa intimidade. Quando você conhece a Deus, quando você vive com Deus, você começa a ter fruto, começa a reproduzir em você coisas de Deus. A palavra conhecer na Bíblia está muito ligada à intimidade do casal, e muitas vezes está assim: conheceu a mulher, conheceu fulano, a mulher conheceu e gerou fulano, gerou ciclano. Toda vez que a Bíblia tem essa palavra conhecer, alguém nasce, alguém surge. Então nosso relacionamento com Deus, nosso conhecimento de Deus deve produzir em nós um produto, um fruto. E se você olhar para o que você produziu, você vai entender quanto de intimidade você teve com Ele. E eu também falei sobre a paz, né? Semana passada falamos sobre paz. E não é paz só emocional, não é só o desejo que esteja tudo bem com você, mas paz foi uma palavra que Jesus trouxe. Paz é uma palavra que a gente vê lá no Antigo Testamento, onde José falou: acabou a minha briga com vocês, acabou a separação. Jesus disse: acabou a separação. Jesus nos fez amigos de Deus, temos paz com Deus. Mas hoje eu quero falar sobre culto verdadeiro. E para eu falar sobre culto verdadeiro, eu preciso começar com o livro de Gênesis novamente. O livro de Gênesis fala de um homem chamado Abraão. E vocês conhecem muito a história de Abraão. Eu não vou repetir a história de Abraão, mas eu quero compartilhar fundamentos do culto de Abraão. Abraão foi um homem que construía altares para Deus. O altar significa culto a Deus, adoração. E tem um fundamento muito importante para os nossos cultos, para as nossas reuniões. E Abraão significa pai de uma multidão. Nós conhecemos a história dele, que ele tinha já 90, 100 anos e não tinha filhos. E sua esposa também não tinha filhos. Aí eles tiveram lá uma experiência de ter os filhos com uma concubina. Não era o prêmio de Deus, não era o presente de Deus. Isso significa a nossa maneira de ajudar Deus. E Deus falou assim: não, meu filho para você não é Ismael, tem um filho para você. E Deus deu Isaac, riso, alegria. E Isaac foi o filho da promessa. É interessante que Deus dá um filho para ele, e depois de alguns anos, Deus pede o filho. No capítulo 22 de Gênesis, nós vemos Deus provando Abraão, e a gente vai ver o culto que Abraão fez para Deus. Então nós vemos aqui Gênesis 22, eu não vou ler todo o capítulo por conta do nosso tempo ser curto, mas eu vou ler o versículo 4 em diante. Eu vou ler aqui o versículo, eu preciso ler o versículo 1 para vocês, não adianta, não dá para cortar. Depois dessas coisas, 22, Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus, olha o que Deus fala para ele: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus nunca vai pedir coisas que você não ama. Deus vai sempre pedir para você coisa que você ama. Se você quer cultuar a Deus, comece a trazer para Deus o que você ama. E vai até a terra de Moriá, monte que eu vou mostrar para vocês. E você oferecerá ali holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. Moriá hoje fica naquela cúpula redonda. Hoje o Monte Moriá fica exatamente lá onde está a mesquita muçulmana, onde que tem aquela mesquita que tem aquela redoma de ouro. E lá é o lugar onde 3.800 anos mais ou menos, né, atrás, 1.800 anos antes de Cristo, Moisés foi naquela montanha e fez um altar para oferecer seu filho Isaque. Depois de 1.800 anos, Jesus morreu naquele lugar.
Agora existe um templo naquele lugar, existe uma espera que seja levantado o terceiro templo, para que os cultos e a adoração e o sacrifício volte a acontecer. Está sendo trabalhado isso em todo Israel. Nós não estamos falando agora do que vai acontecer com ele, eu quero falar o que nós como culto devemos trazer. Mas é interessante que Deus não muda lugar, Deus não muda o lugar, Deus não muda a forma, Deus não muda seu método, mas nós estamos mudando o método. Os últimos cultos não são os últimos anos, os cultos eles são diferentes, eles não estão sendo um padrão. Quero dar um fundamento da nossa igreja para você, um conhecimento bíblico para você, o que é um culto verdadeiro ao Senhor. Levantou, pois, Abraão de madrugada, versículo 3, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos. Se você está anotando isso, grave isso daí, grifa, 2 de seus servos. E Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de onde? Viu o lugar de longe, né? De longe. Então disse a seus servos: espera aqui com o seu jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Grife isso, levava na mão o fogo e o cutelo. Era uma faca especial para imolar e sacrificar. Assim caminhavam juntos. Versículo 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Grife aí, onde está o cordeiro? Versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá, Deus vai dar um jeito, Deus vai completar. Para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos. Interessante que Abraão fala assim: Deus proverá para si. Deus não proveu o cordeiro para Abraão, mas para Isaque. No verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão com uma faca, com o cutelo para imolar o filho, do céu brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelo chifre, entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro, e ofereceu o holocausto, em lugar do seu filho. Amém? Amém? Deus abençoe, você anote isso, até o versículo 13, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, nós precisamos entender aqui, aprender como Abraão. Abraão é um exemplo. Abraão oferece um culto a Deus. Um altar, holocausto é um culto a Deus. Não mudou. Nós precisamos voltar a fazer um culto a Deus. Mas eu não estou falando aqui de lenha, de pegar sacrifício, faca. Isso é uma figura. Eu quero que você entenda hoje a transposição disso. É o meu papel, ler a Bíblia, ler o texto e trazer para hoje. O que significa isso? Abraão significa fé, o pai de uma multidão. Aquele que tem fé vai multiplicar, vai ter bênção de Deus. Sempre tem resposta de Deus. Isaque é a resposta daquele de Deus. Então precisamos aprender com Abraão o que é cultuar a Deus, o que é um culto que Deus se agrada. Você vai descobrir no versículo 13, 14, 15, 16, 17, que Deus abençoa ele, que ele sai tremendamente abençoado, e não só ele, mas a geração dele, seus filhos são abençoados, por causa de um culto verdadeiro que ele promove para Deus, seus filhos, seus netos, sua geração. Quando você faz um culto verdadeiro para Deus, sua geração prosperará.
crescerá, se multiplicará. E diz no versículo, diz que os inimigos, a geração de Abraão vai possuir as terras, a cidade dos inimigos. Só promessa. Então, quando eu faço algo para Deus, minha geração vai se beneficiar. Imagine 2, 3, 4 gerações servindo a Deus. Então, sirva a Deus. Sirva por você, por seus filhos, por sua geração. Mas faça um culto verdadeiro para Deus. Todo culto tem uma preparação. E esta preparação está aqui. Nós vemos que Abraão, Deus falou para ele: eu quero que você faça um culto para mim, ofereça um holocausto, faça um sacrifício. Mas eu quero que você ama. Eu não quero qualquer coisa. Então nós vamos ver que Abraão, ele faz agora algumas coisas. Ele prepara, ele chama 2 servos, prepara a lenha, pega seu jumento para carregar, leva seu filho, leva o cutelo, ele prepara tudo. Ele faz tudo na casa, né? E uma coisa interessante que eu vejo nesse versículo, que me chamou a atenção, eu estava estudando com um professor que está explicando a parte hebraica dos textos e trabalhando um texto, mensagem textual sobre texto, e eu estava analisando esse texto e nos chamou a atenção essa palavra. Por que Abraão levou 2 servos com ele? Se olhar no texto, por que Abraão levou 2 servos com ele? Preparou 2 servos. O que Abraão estava fazendo era algo secreto. Deus falou com Abraão que ia oferecer seu filho em sacrifício, mas ele não contou para a esposa, ele não contou para a mãe de Isaac, não contou para os seus amigos, para a sua família, ou seus servos. Se tivesse contado, eles não iam permitir. Não, você não vai matar meu filho, você não vai matar teu filho, é o único que nós temos. Mas por qual razão ele leva esses 2 servos? Então aqui uma história para se contar para vocês, né? Parece que ninguém ao certo sabia o que Abraão ia fazer, só ele e Deus. Ninguém ia deixar Abraão sacrificar seu filho se eles ficassem sabendo disso. Então era um segredo de Abraão e Deus, né? Então Abraão leva consigo 2 servos, né? A palavra aqui é bem representativo. Se você vai lá, servo significa aqueles servos da casa, né? Esses 2 servos que ele trazia. A palavra 2 no hebraico é bet, a segunda letra do alfabeto, que significa número 2, e bet significa casa. E esses 2 servos que ele chama, eram responsáveis para trazer o fogo, exatamente o que você está ouvindo, o fogo para o holocausto. O fogo para o holocausto não era feito na hora. Nós só temos uma passagem bíblica que o holocausto, alguém que vai para o holocausto, alguém que vai oferecer a Deus um sacrifício e não leva fogo, quando o povo é idólatra, quando o povo é desobediente. E a passagem de Reis que trata de Elias, estava lá o holocausto, ele levou água, mas não levou fogo. O fogo tinha que vir da parte de Deus para acordar o povo, para que o povo acordasse, porque o povo estava seguindo Jezabel e Acabe. Tirando essa passagem, nós vemos aqui que o fogo era trazido em casa, e a palavra fogo significa brasa. Então, quando eles viajavam naquela época, nós estamos falando 3.500, 3.800 anos atrás, né? Antes de Cristo não, 1.800 antes de Cristo. Então ninguém tinha gás, ninguém tinha fósforo, ninguém tinha bique, como é que ia fazer fogo? Você ia subir no monte Moriá, só pedra, onde você achar lenha? Então ele cortou lenha, e ele trouxe a lenha, trouxe o seu filho, mas ele precisava trazer consigo 2 servos, para quê? Para manter o fogo aceso. E aqui eu quero trazer algo para você, irmãos. No holocausto, no culto a Deus, no sacrifício a Deus,
você tem que trazer fogo da sua casa. Muita gente vem buscar fogo na igreja. Fogo aqui, o fogo aqui é para incrédulos, para seguidores de Jezabel. Se você é homem ou mulher de Deus, você na sua casa já traz o fogo pronto. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: hoje o culto foi uma bênção, eu senti a presença de Deus? É porque essa pessoa já veio com fogo. Quantas vezes você vê a pessoa: eu não senti nada? Irmão, você não vai sentir coisa alguma quando eu trago para você. Você vai sentir a palavra de Deus, o sacrifício, quando você tem fogo. O fogo você traz da sua casa. 2, casa. 2 também significa amor. Quando você traz da sua casa com amor. Você não entendeu que Deus quer trabalhar na casa? Você não entendeu que quando nós vamos tomar a ceia, eles levavam o cordeiro para casa, para dividir e ensinar os filhos na casa? Você não entendeu que quando o povo estava em Israel, colocava sangue nos umbrais da casa? Você não entendeu? No jardim do Éden, Deus estava trabalhando com um casal, que significa família, casa. A igreja, o espaço, o templo, o lugar onde a gente compartilha o que nós tivemos em casa, o fogo que nós tivemos em casa. Então é importante você entender que o fogo não era aceso no holocausto ou no culto. O fogo estava aceso desde casa. As brasas que eu trago para ser queimada aqui no culto vêm da minha casa. Minha oração, meu tempo com Deus. Sabe, se nós não tivermos fogo em casa, vir para o culto é pura idolatria, pura falsidade, não é verdadeiro. Por isso entramos e voltamos para casa e nossa vida está pior, porque em vez de atrair bênção, como Abraão atraiu, nós traímos outra coisa. Porque Deus requer de nós amor, Deus requer de nós fogo, paixão. Fogo fala do Espírito Santo, fogo fala de algo que tem que arder na nossa vida. Agora, como se faz fogo? Com lenha. Abraão levantou de madrugada e preparou a lenha. Irmãos, lenha fala da natureza humana, madeira fala da natureza humana, precisa ser queimada. Você é nervosinho? Você é bravinha? Você gosta de reclamar? Gosta de xingar? Corta, tem que tocar fogo. Mas não é para queimar aqui, e começa a queimar em casa. Que teu cônjuge, teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus pais vejam isso. Vejam você queimando a sua natureza. E quando você chega na igreja, tudo está bênção, tudo está paz, que louvor gostoso, que palavra gostoso. Sabe, irmãos, o fogo vem da casa, não vem daqui, não vem na igreja esperando pegar fogo, porque se a sua casa não tiver fogo, o fogo daqui na esquina vai apagar. Nós vivemos uma geração de pessoas experimentando avivamento, despertamento, e nunca tivemos um despertamento, avivamento no Brasil, nunca tivemos, porque ele quer começar na igreja, e não começa na igreja, começa na casa, começa na casa de Abraão, quando Deus fala com Abraão na casa. Nós fomos muito influenciados pelo helenismo, pelo Roma e todas as coisas antigas, e trazemos isso, que é sempre no templo, sempre lá que Deus fala. Irmãos, volte para a Bíblia, vamos ler a Bíblia direito, corretamente. O fogo não era aceso no holocausto, o fogo era trazido para o holocausto. O fogo vinha de casa, não tinha como acender, você tinha que trazer a lenha. E normalmente eles traziam alguma coisa que ficava brasa, e aí aqueles 2 servos, um carregava o fogo e o outro ficava alimentando a brasa. E não podia tampar, porque se tampasse abafava, apagava, e não podia deixar muito aberto, senão acabava consumindo muito o produto. O fogo não se acende no altar, o fogo se acende em casa. Se você não acender o fogo em casa, o culto não vai acontecer. A gente vai trazer as coisas para assar, para entregar para Deus, e não vai acontecer nada. Abraão tinha entendido isso, ele trouxe 2 servos para manter fogo. Mas esses 2 servos, fala também de algo que nós precisamos ter. Nós precisamos ter amigos, irmãos, que nos ajude com fogo. Fala de oração, fala de intercessão.
né? E intercessão, hoje eu expliquei para os irmãos, e semana passada para nossas equipes de ministério, que tem que ter na casa e no templo. Nós estamos orando 40 minutos antes do culto, né? Pastor, quem que pode vir? Quem que deve vir? Todos devem vir, todos. Traz com a sua brasinha lá, minha brasinha muito pequenininha, junta com a nossa, e vamos fazer um altar para Deus. Todos podem vir. Agora, se você não ora na sua casa, você vai ficar uma madeira verde, difícil pegar fogo, só fumaça. Então, já que eles traziam lenha, tinham que construir um altar, tinha que trazer holocausto, era muita coisa. Então Abraão já não era moço, ele falou: olha, eu vou levar 2 pessoas para manter o fogo aceso. Irmãos, nesse tempo de pandemia, distanciamento, pelo menos tenha 2 pessoas com você para orar. Use o WhatsApp, use o Face, use o que você quiser para orar. Não pare, não fique sozinho, senão você vai apagar, e quando você vier para o culto, você não vai estar bem, porque você não tem fogo. E o fogo vem de casa, vem do amor de Deus. E amor, fala de sacrifício. Amor não é só paixão, amor é perdoar, amor é você consertar. Amor não é quando você acusa, isso é lenha, corta. Precisamos manter fogo aceso, pessoas orando, intercedendo. A igreja precisa de fogo. Antes do louvor, antes da equipe vir, antes dos irmãos que estão aqui, nós cansamos de fazer reunião, cansamos de fazer culto, e isso sem oração. O que acontece quando você traz um holocausto, traz uma carne, traz um sacrifício e não tem fogo? Há 3.000 anos atrás ia juntar mosca, ia juntar aves de rapina, ia atrair animais ferozes, ia destruir o culto, ia destruir as pessoas. Às vezes as pessoas estão sendo destruídas porque elas estão trazendo lenha, estão trazendo o holocausto, o sacrifício, mas esqueceram do fogo. Aí vem as feras, sente o cheiro, e vem demônios e ataca aquela vida, ataca aquela pessoa. Ela não sabe por que ela é destruída, porque na casa ela não tem fogo, não tem presença do Espírito Santo, não queima a sua natureza. É importante trazer o fogo, é fundamental o culto verdadeiro estar com o nosso coração aceso, não vir apagado. Pastor, meu coração não apagou o fogo. Então peça oração, vamos interceder, vem no nosso discipulado, vem orar aqui, estamos orando na igreja por você, a igreja está aberta, não fica só. O culto verdadeiro tem que ter fogo, e esse fogo tem que vir de casa. Precisamos trazer fogo de casa, o fogo com esses 2 servos, pessoas que nós amamos, que ora. Isso vai falar da sua intimidade com Deus. Eu quero ressaltar aqui 2 coisas só. Eu sei que quero correr muito com vocês, mas eu não posso deixar que você passe batido pelo fogo. Eu tinha muita coisa para falar sobre o fogo, não vai dar tempo. Esse fogo que vem de casa. Então Abraão trazia o fogo de casa. Ele trouxe 2 servos, deu atenção para o fogo. É importante a lenha, é importante o holocausto, mas sem fogo não há culto verdadeiro. Sem Espírito Santo, com a nossa natureza carnal, não tem fogo. Eu não sei o que você entende disso. Ora o Espírito Santo, para que o seu coração venha queimando para Deus, queimando para o Senhor, que Deus seja prioridade na sua vida. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é o versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão: meu pai, respondeu: eis-me aqui, meu filho. Então Isaac perguntou: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o holocausto? Onde está o cordeiro? Você sabe de algo que é interessante, que não é a primeira vez que Abraão oferecia sacrifício a Deus. Toda vez que Abraão fazia um sacrifício a Deus, ele levava um cordeiro. E Isaac acompanhava e via no seu pai: meu pai sempre traz um cordeiro, mas agora meu pai esqueceu o cordeiro. Onde está o cordeiro? João capítulo 1 versículo 29, ele aponta para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o nosso pecado.
Não existe culto sem cordeiro, não existe culto sem Jesus. Mas quantos Isaques estão no culto, estão falando: pastor, estou sentindo falta do cordeiro, eu estou sentindo falta de Jesus. Tinha fogo, tinha lenha, mas onde está Jesus? Eu já fui em muitos cultos, eu gosto de analisar. Eu já fui culto sem lenha, fui culto com lenha, mas a coisa mais difícil que eu vi é culto com fogo, culto com muita lenha, mas culto sem cordeiro, culto sem Jesus. E as pessoas estavam felizes só com fogo, só com fogo. O culto, eu e você, somos uma geração de Isaac, que precisamos sentir falta de Jesus nos cultos, falta de Jesus na minha vida, falta de Jesus na minha casa, falta de Jesus nos meus irmãos. Hoje eu falava de conversão, e vi que muitos irmãos se converteram, mas pararam de se converter. Converter significa voltar, mas ele só fez a curva, começou a voltar e parou. Eu preciso continuar chamando: vamos irmãos, volta, traga fogo, mas não esqueça de Jesus, sinta a falta de Jesus. Quantos de vocês estão sentindo falta de Jesus? Não, nosso culto tem louvor, tem oração, tem o pastor, tem a bênção. Irmãos, eu nunca vou preencher vocês, nunca. Eu posso só mostrar o caminho e caminhar com você, eu não posso realizar você. Só o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tira o obstáculo, tira a falta, tira a ofensa sua contra Deus. Todas as vezes que Isaac seguiu seu pai para o sacrifício, ele observava que seu pai trazia o cordeiro, trazia uma ovelhinha, mas desta vez não trouxe. Isaac sentiu falta do cordeiro. É importante que ele pergunte para o pai: cadê o cordeiro? Irmãos, quem se acostuma com um culto, quem se acostuma a vir no culto aonde o cordeiro está presente, não suporta ficar nele se o cordeiro não estiver. Quem acostumou a estar no culto com o cordeiro, não suporta. Mas eu preciso trazer fogo. O que é o culto verdadeiro, pastor? É que você prepara o fogo na sua casa, com amor, tire as bravezas, tire o desânimo. Eu não sei o que você tem que tirar, e tem que botar com fogo. Eu não sei, mas o fogo fala que é queimado, de madeira. Madeira fala da nossa natureza, área, né? Ninguém vai queimar uma árvore que dá fruto. O fogo são lenhas de árvores sem fruto, que Deus não quer na sua vida, que ocupa lugar em seu coração. Tudo que não dá fruto para Deus, põe para queimar, traga para o culto, porque o cordeiro vai estar presente. Isaac sentiu falta do cordeiro. Eu e você precisamos sentir falta de Jesus no nosso culto. Não há culto verdadeiro sem o cordeiro. E essa é uma parte importante, mas essa é uma parte que Deus providenciou para você. Essa é uma parte que Deus já providenciou para você. Não é sua oferta, não é seu sacrifício, é sua fé, o Cordeiro de Deus. Nós precisamos entender isso. Agora, nós temos um versículo que Abraão fala assim para os seus servos: fiquem embaixo, fiquem aqui, eu e Isaac vamos oferecer holocausto ao Senhor, e logo voltaremos nós dois, né? Uma versão diz logo voltaremos, outro diz nós dois voltaremos juntos. Abraão acreditava que a fé de Abraão é tão forte, que ele pensava umas coisas assim muito interessantes, que ele ia matar a Isaac, e todo o holocausto era queimado, e depois Deus iria ressuscitar Isaac das cinzas, para trazer de volta e descer com ele. Abraão estava crendo nisso. Mas quando Abraão foi imolar seu filho, Deus falou: para, não faça mal a ele, olha do lado. E ele olhou do lado, havia um cordeiro. Deus tinha providenciado um cordeiro.
Deus providenciou para mim, para você, um cordeiro. Deus providenciou o cordeiro de Deus que tira suas faltas, sua ofensa, seu pecado. Cordeiro você, irmão, não vai conseguir, mas o fogo é sua responsabilidade. Um culto, nós precisamos sentir falta de Jesus, e você fala: Deus, cadê o cordeiro? Você que está me ouvindo, precisa falar: cadê Jesus na minha vida? Senhor, cadê Jesus? Eu quero Jesus, eu quero Jesus. E aí é você que tem que botar Jesus para dentro. Apocalipse 3 diz que Jesus é: eu estou à porta e bato. Mostra que a igreja tinha colocado Jesus para o lado de fora, mostra que as pessoas tinham colocado Jesus para fora, elas estavam tão cheias de si, que esqueceram de Deus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus providenciou para Isaac um substituto. Aleluia. Ele creu que Deus, Senhor, proverá um substituto para você. Se Deus está pedindo algo para você, sua vida, seu ministério, seu chamado, sirva a Deus, se dedique para Deus, sabe, Deus vai honrar você. Eu fiz isso alguns anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Deus só nos sustentou. Quando você desistir de viver sem construir a arca do Senhor, quando você desistir de queimar-se na presença de Deus, irmãos, as coisas vão ser diferentes. Eu quero orar com vocês, eu quero pedir que você abra seu coração. Eu quero que você venha para um culto. Quero convidar você para vir para o culto com o fogo da sua casa. Ah, pastor, minha casa não tem paz, minha casa não tem isso. Comece a orar, comece a arrepender. O que está errado na sua casa? Chame, abrace, perdoe, ore, expulse em nome de Jesus, dê seu testemunho. Comece a queimar aquilo que está seco na sua casa, que vire lenha, porque você não pode oferecer um holocausto sem fogo. Ele não tem gás, não tem fósforo. O fogo para Deus é algo que produzimos na nossa casa. Às vezes a gente estava lá na nossa casa, alguém, os filhos quando vão para a escola voltam com um português um pouquinho exagerado. Você para, papai e mamãe nunca ensinou você a falar nome feio, nunca ensinou você a ofender, nunca ensinou você a agir dessa forma. Então não faz isso. Ah, mas na escola, não, meu amigo, quem ensina você é papai e mamãe, não são estranhos. Então nós precisamos trazer nossos filhos, trabalhar com eles. Uau! Irmãos, quantos de vocês estão sentindo falta do cordeiro? Quantos perceberam? Cadê o cordeiro? Quantos filhos da fé de Abraão? Quantos filhos de Deus na igreja? Cadê o cordeiro? Cadê Jesus? Está aqui o fogo, está aqui a lenha, o altar de pedra estava pronto, mas cadê o cordeiro? Nosso culto precisa ter Jesus, e Jesus vem quando a gente chama. Todo aquele que me invocar será salvo. Buscai-me eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Fogo, amor, fogo. Aleluia. Vamos orar. Fique em pé comigo. Nós vamos fazer uma breve oração, e juntamente com as pessoas que estão nos ouvindo, e depois nós vamos encerrar com eles, e eu quero ainda orar com vocês. Eu queria lembrar que próximo domingo, amanhã começa março, próximo domingo vai ser dia 7, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Quero convidar você para celebrar conosco a ceia, celebração da marca do sangue de Jesus na sua vida. Pai, obrigado por esta palavra, pela história, pelo testemunho de Abraão e de Isaac. Obrigado, Deus, pelo testemunho dos servos de Abraão, que não deixaram o fogo apagar.
Deus, levanta nessa igreja, levanta neste lugar, levante, Senhor, nessa cidade, nessa nação, servos como aqueles servos de Abraão, que mantinham o fogo, a chama acesa. Deus, nós queremos te louvar, e queremos aprender a começar a trazer as brasas, o fogo da nossa casa, para celebrar nesse altar, verdadeiro culto a Deus, aonde tem a presença do Cordeiro. Eu oro, Deus, para que cada culto, as pessoas possam sentir a presença ou a ausência do Cordeiro. Isaac perguntou: onde está o Cordeiro? Deus, onde está Jesus? Nós precisamos dele aqui, para curar, para libertar, para transformar essa vida, para tocar nessa vida, que eu sei que o Senhor está batendo na porta de irmãos aqui agora, eu sei que o Senhor está batendo na porta do coração, eu sei que o Senhor está dizendo para muitos que estão aqui, muitos que estão ouvindo agora essa gravação, esse culto, o Senhor está batendo no coração querendo entrar. Eu sei que muita gente está sendo tocados, porque o Senhor está do lado de fora. Nós colocamos muitas coisas para o lado de dentro, muitas árvores, muitas coisas secas que precisam ser tiradas, dar lugar para o Cordeiro. Vem, Senhor Jesus, nestas vidas. Eu oro pelas vidas que estão nos ouvindo pela rede social, que eles possam começar a queimar agora na sua casa, trazer fogo na sua casa, seu coração. Fogo vem da casa para oferecer um culto verdadeiro a Deus, com o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que tira nossas ofensas e nossos pecados diante de Deus. Pai, abençoe essa semana, com proteção, cuidado, cada irmão que está nos ouvindo agora, guarde, protege, e que cada pessoa se anime olhando para o Senhor, não para o problema. Pai, nós vamos nos levantar quando olhamos para o céu e não para a terra. Ajuda agora teu filho e tua filha. Eu oro por milagres, eu oro para que declaro agora tempo de milagres, tempo de Deus, porque os cultos verdadeiros voltarão, cultos de fogo, cultos do Cordeiro presente. É minha oração, que esse lugar, esta comunidade, esta igreja, cada irmão traga uma brasa de sua casa, porque o Cordeiro estará presente para receber a honra, a glória, o louvor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos e filhas, abençoe essa casa com sua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus para você, em nome de Jesus. Deus abençoe.